Então, pessoal, nós vimos nas aulas anteriores, né? Fiz uma revisão para vocês. Bem, fiz uma revisão, não. Mostrei para vocês o conteúdo de leptons, o conteúdo de quarks. Na aula anterior, eu comecei a falar de uma coisa chamada branch ratio, né? Ou razão de decaimento, que eu estou denominando aqui de BR, eu estou destacando aqui em azul, que era a largura parcial de um decaimento sobre a largura total. Vou falar o que é essa largura já já. Mostrei a carga elétrica de cada um dos leptons e dos quarks, né? E lembrando que os leptons possuem um número leptônico, os quarks têm um número bariônico, e também discutimos alguns processos. Se seria esse processo possível ou não, usando simplesmente leis de conservação, tanto de energia quanto de números quânticos leptônicos e bariônicos e carga elétrica. Então, esse foi o tópico da aula anterior. Então, eu terminei a aula passada simplesmente falando que nós temos, dentro de hadrons, né, desse conjunto de hadrons, nós podemos ter bárions, que são hadrons constituídos por 3 quarks. Nós temos mesons, que são hadrons constituídos por 2 quarks, tetraquarks 4, pentaquarks 5. Os dois últimos ainda faltando de uma prova cabal de que eles realmente existem. E a ideia de quarks foi a curiosidade da aula passada, foi postulada pelo Murray-Gell-Mann para explicar todos os hadrons observados naquela época, no início da década de 60, muitos hadrons foram descobertos. E Gell-Mann postulou que, para que pudéssemos explicar a existência de todos aqueles hadrons de uma forma unificada, deveriam existir 3 quarks, o D e S, para que pudéssemos explicar, e esses 3 quarks, o D e S, deveriam ter necessariamente carga fracionária, para que pudéssemos explicar os hadrons existentes. Por exemplo, um deles é o nêutron, né? O nêutron seria constituído por 3 quarks, por ser um bárion, e esses 3 quarks do nêutron seria quark U, D e D. Então, cada um deles com carga fracionária. A carga do U é 2/3, a carga do D é menos 1/3. Como você tem 2 Ds, a carga elétrica total vai dar nula. Então, era assim que o Gell-Mann entendeu que a classe, todos os hadrons observados até então, poderiam ser explicados via a presença de 3 quarks, U, D e S. Tá bom, então isso foi a aula passada. Então, os números quânticos que vocês aprenderam até então, pessoal, foi carga elétrica, número leptônico, número bariônico, né? O seguinte, agora eu estou querendo lembrar quando foi a data, deixa eu ver se eu anotei aqui. A data foi ainda em 64, um hadron chamado ômega menos, tem carga negativa menos 1, foi observado com 3 quarks S. Então, para quem viu mecânica estatística, quem viu, eu não lembro se é mecânica quântica 1 ou 2, mas quem viu mecânica estatística certamente, que férmions obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Portanto, você não pode ter 2 férmions idênticos, né, no mesmo estado quântico. Se tiver 2 férmions no mesmo estado quântico, eles devem ter no mesmo estado, eles devem ter algum número quântico que diferencia um do outro. Por exemplo, se eu tiver 2 quarks S num determinado estado, um deles tem que ter spin 1,5 e outro menos 1,5 para diferenciar e assim obedecer o princípio de exclusão de Pauli. Eu não posso ter 2 quarks com as mesmas propriedades com spin up e up no mesmo estado quântico, porque violaria o princípio de exclusão de Pauli. Então, em 64 ainda, né, mesmo na mesma época que o Gell-Mann postulou a existência de 3 quarks leves, o D e S, foi observado um hadron chamado ômega menos e possuía 3 quarks S. Olhem só, como você tem 3 quarks S, então necessariamente você estaria violando o princípio de exclusão de Pauli, porque a máxima combinação que você vai ter é spin up e down, e como você tem 3 quarks idênticos ou 3 partículas idênticas, não há combinação suficiente para que você possa, usando só o spin, diferenciar um estado do outro. Então, um desses S aí, desses 3 quarks S, necessariamente estaria no mesmo estado quântico que o outro. Então, seria uma observação
uma possível observação do princípio, que o princípio de exclusão de Pauli é violado, né? Então, Oscar Greenberg postulou que, na verdade, esses números quânticos de carga elétrica L e B, né? E além do spin, né? Deixa eu colocar aqui o spin. Preto. Além do spin, deveria existir um outro número quântico para que pudesse explicar a existência de um hadrão com 3 quarks idênticos. E esse número quântico foi chamado de, vou escrever em vermelho aqui, em verde mesmo, de C, que é cor. Então, deve existir um número quântico adicional para que pudéssemos explicar a razão, a existência, né, de uma partícula constituída por 3 partículas idênticas no mesmo estado quântico. E que esse número cor seria simplesmente associado apenas a quarks. Então, leptons não possuem esse número quântico chamado de cor. Esse número quântico chamado de cor, é bom salientar que não tem nada a ver com a cor ordinária, minha cor branca. A cor da minha camisa é branca. Tem a ver com um número quântico apenas, que a gente chama de red, green, blue. É vermelho, azul, red, green e verde. Eu estou acostumado a falar, desculpem, pessoal, mas é porque é muito difícil falar de física de partículas em português, eu não estou muito acostumado. Então, são as 3 possíveis cores, né? Vermelho, verde e azul. Então, são as possíveis 3 cores que você pode ter, e essas chamadas de cor. Não tem nada a ver, de novo, com as cores que a gente conhece ordinário. Então, se você misturar azul com vermelho, não vai dar uma mistura de azul e vermelho, não. Continua sendo vermelho e azul, tá? Então, vocês vão entender o que eu quero dizer. Oi? Por que chama de cor? Só por curiosidade. Não tinha nenhuma razão de ser. A principal, a razão nos livros de história da ciência, né, que eu gosto de ler de vez em quando alguns, estou ainda não funcionar, tá? Desligou sozinho. A razão pelo termo cor é que, além de se postular que existiam 3 cores possíveis, existia outra postulado que seria: não deve existir nenhuma partícula livre na natureza de cor branca. O que significa isso? Imagine uma partícula que tenha um número quântico de cor vermelho e ela se encontre com uma partícula de cor antivermelho. A colisão entre elas daria uma partícula sem cor. Né? Se tem um vermelho e um antivermelho, daria uma sem cor, que chama-se sem cor branca. Então, não deve existir nenhuma partícula sem cor. Mas esse termo cor é simplesmente porque você queria associar como a gente pensa, né? Você pega a fusão das diversas cores da cor branca. Né? Então, é como se você somasse diferentes cores, o azul, vermelho e verde, e desse uma cor que é a cor branca. Só essa única ligação que existe com o termo cor exatamente. Então, você linkar, né? Linkar a palavra não existe, mas associar cores diferentes a uma que quando se combinam gera algo sem cor, sem aquele número quântico, seria a cor branca. Tá? Então, essa cor, esse número quântico adicional seria responsável por explicar por que eu posso ter 3 partículas idênticas no mesmo estado quântico e até mais. Porque como eu tenho 3 cores diferentes agora, então eu posso ter mais partículas idênticas no mesmo estado quântico. E como eu tenho o spin, além do spin tem a cor, mas a cor são em 3 tipos, né? Existe agora uma combinação, faz uma análise combinatória, né? 3 fatorial com 2 fatorial dá 6. Então, poderia ter 6 partículas, 12, na verdade. 3 fatorial dá 6. 1 vezes 2
12, então teria 12 combinações possíveis, 12 partículas idênticas no mesmo estado quântico, e não estaria violando o princípio de exclusão de Pauli. Então, vamos lá. Então, essa foi a ideia do Oscar Greenberg, a existência de cor. Agora, por que isso é relevante, né? Pelo seguinte, pessoal, é que essa cor, como eu falei anteriormente, ela está presente apenas nos hadrons, não nos leptons. Como ela está presente apenas nos hadrons, existe uma característica bem específica dessa cor. Vocês vão aprender só lá no finalzinho do curso. É que essa cor, que na verdade é um número quântico responsável pela força forte, todo número quântico, não todo, mas alguns números quânticos estão relacionados à existência de forças. Por exemplo, a carga elétrica está, sim, associada à força eletromagnética, a força de Lorentz. A carga cor está relacionada à força forte. Existe também, sim, uma carga fraca que estaria associada à força fraca. Vocês vão entender o que cada cor é essa quando a gente for falar na terceira unidade do modelo padrão. Então, cada número quântico dele estaria associado. Oi. Professor, nesse caso a gente poderia dizer que a carga do core também pode ser representada, ou representa em si, a parte dimensional do grupo de Gauge, mas você vai introduzir isso quando der modelo padrão, verdade? Exatamente. Para que eles tenham uma semelhança assim mais direta. Como eu não falei de grupos de Gauge, eu não vou falar disso agora. Tá? Mas essa é a ideia, tá? Isso é falando aos poucos. Aí agora vamos entender. Olhem só. Aí vamos entender uma coisa muito importante. Então, pessoal, a carga cor, ela é conservada na natureza, tá? Ela é conservada. Então, se você tiver uma partícula chamada de... Deixa eu ver quem eu vou homenagear hoje. Vou homenagear o João Vitor. Se tiver uma partícula chamada JV, qual a cor? Aí, R, que é de red, né? A partícula JV, red, e ela se transformar em qualquer coisa, essa qualquer coisa tem que ser red. Porque a carga, tem que ser conservada, tá? Red vai continuar red, seja lá quem for. Vamos supor se transformar na Letícia. Então, se o João Vitor se transformar na Letícia, a Letícia ainda vai ter a mesma cor que o João, porque essa cor, essa carga, esse número quântico é conservado. Da mesma forma que vocês sabem que a carga elétrica é conservada. Do mesmo jeito, tá? Então, independente da partícula. Por exemplo, se eu tiver um elétron aqui, ele pode gerar um muon em algum processo específico. Não estou dizendo que o elétron gera um muon, tá? Em um determinado processo, o elétron pode se converter num muon, porque a carga aqui elétrica foi conservada. Por isso que eu tenho que dizer que tem que estar dentro de um processo, porque se fosse só isso aqui, isso não faz sentido, porque violaria o número leptônico, né? O número leptônico elétrico aqui é o número leptônico do muon. Então, haveria uma violação do sabor leptônico. Então, a carga de cor é conservada, certo? Aí, o que é importante vocês saberem? Toda vez que em um processo, seja ele qual for, que você observe que a carga dos quarks, são os quarks que vão carregar a carga, tá, pessoal? Da mesma forma que os leptons possuem carga elétrica, os quarks, além da carga elétrica, vão possuir uma carga de cor. Os quarks, tá? Os quarks, não vão ser os leptons. Então, um bárion, ele não vai ter essa carga de cor, como eu estou falando para vocês, só vermelho. São os quarks que possuem essas cargas. Eu vou dar um exemplo. Pegar uma partícula que eu chamar de pion, tá? P. Essa partícula, se tiver um U e D barra um quark U e um quark D anti-D, esse U tem que ter carga, vamos supor, azul, blue, e esse cara tem que ter uma carga anti-blue.
Porque isso daqui, o blue com anti-blue, dá cor branca. Esses hadrons, eles têm cor branca. Os mesons, né? Os baryons, por exemplo, vamos chamar uma partícula agora em homenagem a, deixa eu ver quem? A Fernanda. Então, a Fernanda é a FF, Fernanda Félix, ela tem 3 quarks. Então, vamos supor que seja U e U. 3 quarks U's. Então, vai ser... Vamos supor que seja... Se são partículas idênticas, tem que ter cor necessariamente diferente, senão violariam o princípio de exclusão de Pauli. Então, seria red, green e blue. Então, são quarks de cores diferentes para não violar o princípio de exclusão de Pauli. Então, baryons, eles têm uma cor, red, green e blue. Os mesons podem ser B, BB barra. Os baryons, não. Os baryons vão misturar cores. Por causa do princípio de exclusão de Pauli. Então, vamos entender. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui. Vamos pegar na prática, tá? Para não ficar tão teórico. Imagina que você tem um processo que é assim. Próton colidindo com um próton, gerando um próton mais um nêutron, mais um pion mais. O próton é o quê? Ele tem um quark U, um quark U e um quark D. Esse próton, de novo, tem U e D. Esse próton tem U e D. Esse nêutron tem U, D, D. E esse pion mais uma partícula carregada tem... Você não precisa decorar isso aqui não, tá? Ele tem U, D barra. Olhem só. Eu tinha 2, 3 quarks U no estado inicial. E no quark final eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 quarks U antes. Tenho 4 quarks U depois. Quantos quarks D? 1, 2. Então, tenho 2 quarks D no início. Indo em 1, 2. Só que tem um D aqui e o D barra. Então, é como se eles se cancelassem, tá? Em números de quarks. Porque D com D barra gera energia. Então, eu tenho 2 quarks Ds aqui no final. Quando um processo, pessoal, conserva um número de quarks que você tem antes e depois, esse processo necessariamente ele é regido pela força forte. O que quer dizer isso? Porque quando na força, por exemplo, na força fraca ou no decaimento fraco, na interação fraca, os números de quarks não necessariamente do sabor dos quarks é conservado. Vou dar um exemplo. Eu mostrei para vocês em algum momento, eu mencionei ao pessoal o W, se tivessem U e D, o que é que o W faz? O W mistura esse camarada aqui com esse camarada. O ID. Isso é o que o W faz. Então, o que ele faz? Ele converte um U no D. Olha só, vamos dar um exemplo. Eu posso ter um quark top aqui, indo no quark B, aí vem um W, elétron, antineutrino do elétron. Olhem só, o top que existia se converteu num B via o W. Você pode também fazer D e U via um W e assim por diante. Então, quando você tem um quark se convertendo em outro, via esse W aqui, tem que ser interação fraca ou força fraca. Porque a interação fraca ou força fraca, ela não se importa com o sabor dos quarks. Tá? A interação fraca, ela é dita que ela viola sabor dos quarks. Ela não se importa com isso. A força forte, a interação forte, entretanto, ela
se importa muito com a conservação do sabor dos quarks. Então, como é que eu quero dizer isso? Então, se eu der processos diferentes para vocês, de diferentes formas, né? E eu perguntar, que processo é possível ou não? Se eu perguntar... Desculpa. Se eu perguntar, que processo é possível ou não? Esse processo é regido pela força... regido pela interação fraca ou pela interação forte? O que vocês têm que fazer é contar o número de quarks, se está igual de um lado e de outro. Se tiver igual, ele é regido pela interação forte. Se não for igual, ele é regido pela interação fraca, porque ela não se importa com a conservação dos números do sabor dos quarks. Tá? Vou dar um exemplo, bem claro que vocês conhecem, é o decaimento beta. Um exemplo, né? Claro, é o decaimento beta. O nêutron vai num próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron. Olha, no nêutron tem o quê? O DD. E no próton tem o quê? O UD. E depois, elétron, antineutrino do elétron. Note que aqui eu tenho um U e dois Ds, e aqui dois U's e um D. O sabor dos quarks em decaimentos não são conservados. Então, entretanto, a força forte força, sim, a conservação do sabor dos quarks. Alguma dúvida até então? Até então, boa. Beleza. Vamos lá. Então, certo, aí você pode... Tá, afinal, e daí, né? E daí, pessoal, é que a interação forte, como o próprio nome já diz, significa que se ela é forte, ela está associada a processos mais prováveis de ocorrer, a uma seção de choque mais maior, uma interação maior, por ser uma interação forte. A interação fraca é menos provável de ocorrer porque a interação é fraca. Tá? O próprio nome diz. Então, o que eu quero dizer é que se você tiver uma partícula chamada DV, DF, Davi Fernandes, decaindo em Vinícius, né? Se o tempo de vida do Davi Fernandes vai ser bem curto, muito curto, se Davi Fernandes interagir fortemente com o Vinícius. Por quê? Se ele interage muito forte, então tem uma interação muito provável, né? Muito rápida, muito provável de acontecer. Então, o Davi Fernandes pode decair muito rápido no Vinícius, porque a interação é forte. Se a interação fosse fraca, então o tempo de vida do Davi Fernandes seria grande, seria longo, porque ele não interage muito fortemente com o Vinícius, interage de forma fraca. Então, o que é que acontece, pessoal? Fazendo uma estimativa de ordens de magnitude, o que encontramos é que quando o tempo de vida de uma partícula é muito, muito pequeno, vocês vão ver o que é pequeno, já já, significa que provavelmente aquela partícula tem uma carga de cor, porque se ela tiver uma carga de cor, ela possui interações fortes. Se o tempo de vida dela é longo, relativamente longo, vocês vão ver o que é longo, ela não interage de forma, não possui carga de cor, ou seja, ela não interage fortemente com outras coisas, né? Só interage de forma fraca, para que o seu decaimento, ela fracamente vai decair, né? Então, o tempo de vida dela é maior. Faz sentido essa lógica, Letícia? Sim. Então, beleza. Então, a interação forte é quando ela tem um tempo de vida da ordem, olha só, 10 a menos 22 segundos. Olha o tamanho disso, tá, pessoal? Uma interação eletromagnética está associada a decaimentos da ordem. Isso não é para colocar igual, não, é para colocar da ordem. Assim. Da ordem 10 a menos 2, aqui da ordem 10 a menos 18. Esse aqui da ordem 10 a menos 10. Interação fraca.
Então, olhem só como são diferentes. Se você achar uma partícula que é praticamente, olha, 10 a menos 22 segundos, eu não consigo nem pensar o que seria 10 a menos 22 segundos, né? Uma partícula decaindo em 10 a menos 22 segundos, aí ela instantaneamente, assim que ela é produzida instantaneamente, ela já decai. Essas partículas são, naturalmente, partículas que possuem um número quântico de cor. Tá? Vocês vão entender lá na frente, no final do curso, que esses números quânticos, quando eu falo de cor, fraca, eletromagnética, está associado a uma constante de acoplamento. O que quer dizer isso? É assim, ó. É como se fosse assim, a minha probabilidade, ela é proporcional à minha constante de acoplamento. Então, se a interação forte possui uma constante de acoplamento grande, a probabilidade do processo decair é grande. Se a constante de acoplamento do eletromagnetismo, que é alfa, a constante de estrutura, que é 1 sobre 137, é menor, então a probabilidade dela decair vai ser também menor, comparada à forte. E a fraca, a constante de acoplamento, é menor ainda, então, para que uma partícula decaia de forma via interação fraca, a probabilidade é menor ainda. Tá? Dúvidas até então? Então, vamos lá. Vou colocar algumas partículas aqui, tá? Só para vocês terem noção. Alguns exemplos de alguns hadrons. Então, eu tenho o próton, por exemplo. Esse já sabem, que é o ID. A massa e a carga elétrica. Vou colocar só de alguns. Similar da mesma forma que eu fiz para os leptons, vou fazer aqui, carga elétrica. Então, aqui eu vou botar nome, né? O símbolo. Vou dar alguns exemplos bem claros, né? Que vocês já estão familiarizados. O próton, então tem o símbolo de P. A constituição dele, como falei, é o ID, né? Isso é o que ele tem dentro. Aqui seria a estrutura. Ele tem uma massa de 938 MeV e tem uma carga igual a mais 1. Agora vamos pegar uma partícula, o pion, que é o exemplo que eu dei anteriormente, tá? Pions, pessoal, são hadrons constituídos, são hadrons, certo? Mas eles são dentro daquela categoria, eles são mesons, por quê? Porque possuem 2 quarks. Os pions foram observados pela primeira vez em raios cósmicos. Então, quem já falou que existem raios cósmicos atingindo a Terra, tal, a superfície da nossa Terra é atingida por raios cósmicos. Esses raios cósmicos, na sua grande maioria, são produzidos via pions, tá? Então, por exemplo, o conhecimento que nós temos atualmente dessas partículas que chegam na superfície terrestre é que existe um buraco negro, né, massivo, supermassivo no centro da nossa galáxia, com algumas massas solares. Esse buraco negro supermassivo, ele acelera as partículas a altas energias, essas partículas com altas energias atingem a superfície terrestre em altas energias, e essas partículas, quando atingem a superfície terrestre, elas geram pions carregados. Esses pions carregados, o pion ele decai com quase 100% das vezes em muons. Então, nós temos muitos muons na superfície terrestre e esses muons são produzidos via uma partícula chamada pion mais ou pion menos, que eu vou escrever aqui. Então, pion mais, por exemplo, ele vai ser UD barra. Note que é UD barra, porque a carga do é 2/3 e a carga do D é menos 1/3. Só que como eu tenho um mais aqui, né, na carga do pion, e eu quero ter mais 1 no total, eu tenho 2/3 da carga U menos 1/3, mas como tem uma barrazinha aqui, faz com que a carga agora volte a ser positiva,
Porque esse barra, pessoal, é como se pegasse a antipartícula, né? Que tem a carga oposta. Então, vou ter 2/3 mais 1/3 dá mais 1. Então, essa é a estrutura do pion mais. E a massa dele é da ordem de 140 MeV. E a carga elétrica da ordem, sim, mais 1. Então, esse é o pion. Então, o pion decai em muons e é assim que os nossos raios cósmicos são gerados. Então, lembrando que o decaimento beta, por ser um decaimento, ocorre via interação fraca e ele não conserva o sabor de quarks, enquanto a interação forte conserva, sim, o sabor de quarks. Alguma dúvida até então? Não? Ok, então está todo mundo CAC. Vamos fazer esse processo aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar esse processo aqui, ó, próton, próton, gerando próton, próton, pion menos, pion mais. Então, eu tenho o ID aqui, o ID, gerando o ID, o ID. Letícia, me diga aí para mim, Letícia. Esse processo aqui ocorre via interação forte ou via interação fraca? Eu vou completar, tá? Então, seria esse, o pion menos. O barra D e pion mais o D barra. Hein, Letícia? Esse processo aqui ocorre via interação forte ou via interação fraca? Sabe me dizer? Eu acho que de interação forte. Via interação forte. Parabéns. Esse vai matar com esse vai com esse. Então, tenho 1, 2, 3, 4 U e 2 Ds. Eu tenho 4 U antes e 2 D. Outra. Por aí. Alô, alô? Alô? Estão escutando aí, pessoal? Uhum. Dá para ouvir. Sim, sim, a gente escuta. Tá, então lá. Certo. Então, esses são os exemplos, né? Agora vamos falar de mesons. Então, mesons são partículas constituídas por 2 quarks, tá? O exemplo mais claro de meson que nós conhecemos até hoje é o meson pion, né? Esse daqui, ó. Pion. Esse pion mais, como eu falei, decai quase 100% das vezes em muons. Como é que eu descrevo isso matematicamente, pessoal? Eu descrevo isso matematicamente da seguinte forma. Um pion, se ele decai quase 100% das vezes, mais ou menos, decai em muons, significa, a gente escreve matematicamente assim, ó, o branch ratio, né, ou a razão de decaimento do muon, do pion, desculpa, do pion mais ou menos no muon, é da ordem de 100%. É assim que a gente escreve. Então, essa expressão matemática significa que em quase 100% das vezes que existe um pion mais, menos, viajando, quase 100% das vezes, quando ele existir, ele vai decair num muon mais, muon menos. Ele não vai ser uma partícula que vai ficar existindo lá para sempre. Como, por exemplo, se eu fizesse assim, o branch ratio do elétron decaindo em qualquer coisa é exatamente zero. Por quê? Porque o elétron não decai em nada. Não existe decaimento do elétron. Então, como o elétron não decai em nada, a probabilidade dele decair em alguma coisa é zero. A probabilidade do muon decair, do pion decair em muon é quase 100%. Tá? Tá claro ou não? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Dá um exemplo dos métodos. Vou escrever aqui. Ó. Como é que seria o decaimento do
do pion, né? O pion constitui uma partícula constituída por 2 quarks. Então, o pion mais, que é o D barra, como é que você se escreve? Escreve assim, ó. O D barra. Aí, ó. Olhem só, aqui a carga é 2/3. A carga do D é menos 1/3, certo? Só que como tem a barra, vai ficar mais 1/3. Então, eu tenho mais 1/3 com mais 2/3 da carga 1, né? Então, tá chegando nesse vértice aqui uma carga mais 1. Se está chegando a carga mais 1 por conservação de carga elétrica, o que tem que ter aqui é uma partícula com carga mais 1. Até então, eu só falei para vocês de uma partícula que media os processos, que é o W. Então, aqui, necessariamente, tem que ser uma partícula W+, tá? Porque, lembra que eu fiz no diagrama do modelo padrão, eu fiz isso aqui, ó, o ID, ó. Ó, pessoal, o que conecta essas duas partículas aqui é o W. O W é que conecta essas duas partículas. Então, tá aqui, o U e o D. Então, tem um W+. Como é o diagrama? Lembrando, partícula vai com a setinha para a direita, antipartícula com a setinha para a esquerda, porque eu adoto o meu tempo indo para a direita. Então, tem o W+. Agora, eu pergunto para vocês, esse W+, eu boto seta para a direita ou para a esquerda? Hein, Letícia? Eu não sei dizer, para a direita? As partículas vão com seta para a direita ou para a esquerda? As partículas. Para a direita. Para a direita, beleza. Então, o elétron, por exemplo, quando eu faço o elétron, eu faço assim ou eu faço assim? Para a direita ou para a esquerda o elétron? A setinha. Para a direita. Para a direita, né? Essa é a notação. Se a setinha for para cá, seria o pósitron. Para a esquerda seria o pósitron. Para o bóson de Gauge, inicialmente, o que a gente vai fazer é o seguinte, qual a notação que está por trás aqui? Está dizendo o seguinte, ó, quando tem carga menos, é a partícula. Vai com setinha para a direita. Quando tem carga a mais, é a antipartícula. Então, tem setinha para a esquerda. Então, W- vai ser um bóson. A setinha está assim para a direita. E o W- vai ser uma setinha assim para a esquerda. Tá? Os bósons, isso é a notação, certo, pessoal? Só que para os bósons, vocês vão entender lá na frente, não faz diferença colocar essa setinha para a direita ou para a esquerda. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, senão vai confundir a cabeça de vocês, tá? Então, vamos simplesmente adotar que partículas possuem carga negativa, elétron, mu e tal. U, D, C, S, top, bottom. Todos são partículas, então possuem setinha para a direita. W-, setinha para a direita. W+, setinha para a esquerda. U barra, setinha para a esquerda. Tudo que for barra vai ser setinha para a esquerda. Aí eu tenho um elétron mu e tal, eu vou ter o pósitron, o mu mais, o tal mais. Então, esses que têm carga mais seria com setinha para a esquerda. Tá? É só essa anotação que a gente vai usar. Então, esse W+, segundo essa anotação que a gente está usando, ele vai ter essa setinha aqui para a esquerda. Mas, como eu estou falando para vocês, para os bósons de Gauge, isso pouco importa. Certo? Pouco importa você botar esse sinal para cá ou para cá. Pouco importa. Vocês vão entender isso só lá na frente. Lembre-se, essa setinha aqui é só para simbolizar que você tem uma antipartícula. Não quer dizer que ela está se movendo nessa direção, tá? Olhem só, presta atenção, é bom que vocês entendam isso. Se eu tiver assim, ó, esse canal aqui, ó, elétron, pósitron, assim, ó, gerando um fóton, eu tenho um elétron com a setinha para a direita, porque é um elétron, um pósitron com setinha para a esquerda, porque é um pósitron, e o fóton aqui, vamos supor. Esse pósitron com essa setinha para a esquerda não é porque o pósitron está andando para a esquerda, não.
Essa setinha é simplesmente para identificar que você está tratando de uma antipartícula. O que está ocorrendo aí é um elétron e um pósitron se encontrando, gerando um fóton, tá? Essa setinha para a esquerda não quer dizer necessariamente que o pósitron está andando para a esquerda, tá claro? Nesse caso que eu desenhei, seria porque você tem um elétron vindo para cá e um pósitron vindo para cá, ó, em direções opostas. Poderia ser também o pósitron vindo para cá e o elétron vindo para cá, em direções opostas. Mas a nossa anotação é que partícula vem assim, com setinha, tá? A setinha da partícula está aqui. Mas é só para identificar que é uma partícula. Não é porque o elétron está viajando para a direita. O elétron pode estar viajando para cá. O que interessa é que se a partícula está viajando para cá, a antipartícula está viajando em direção oposta nesse caso. Vou dar um exemplo, tá? Para clarificar um pouquinho mais. Às vezes a gente pode se confundir facilmente com esses diagramas de Feynman. Outro exemplo. Se eu tiver um elétron aqui viajando, tá aqui ele, e tem um pósitron aqui, também está viajando. Olhem só. E eles trocam uma partículazinha, fóton. Então, esse elétron está viajando. E o pósitron, olhem só, presta atenção, viu? Vou deixar de compartilhar para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Cadê eu aqui? Então, você tem um elétron aqui viajando e um pósitron também viajando. E eles trocaram um fóton entre eles, tá? Trocaram um fóton. Então, tá o elétron viajando e o pósitron viajando, ó. Tudo para a direita. Só que no diagrama, quando eu escrevi o diagrama de Feynman, esse pósitron aqui embaixo, eu não vou botar a setinha para a direita, não. Eu vou botar a setinha para a esquerda para identificar o leitor que se trata de uma antipartícula. Não é porque você está dizendo que o pósitron está andando para cá, não. Tá? Aí agora vamos compartilhar de novo para vocês verem o que é que eu vou escrever. Tá? Ok. Então, eu tenho um elétron andando para a direita e um pósitron também andando para a direita. Mas essa setinha do pósitron está para a esquerda porque eu estou tratando de uma antipartícula. Então, essas setas não têm nada a ver com o sentido do movimento da partícula. É simplesmente uma anotação para identificar que eu estou tratando de partícula ou antipartícula. Por isso que eu falei na aula passada que no nosso cotidiano de física de partículas, para mim na reunião ou falando com os estudantes, eu nunca uso seta. Porque a gente já sabe que é só para indicar que você tem antipartícula. Mas se eu disse para você que é um E+, você já sabe que é uma antipartícula, não precisa nem usar a seta. Mas isso não é no curso. No curso vocês vão usar a seta. Eu só estou dizendo para vocês que no cotidiano da gente, a gente não usa seta. Porque se eu botei o sinal de mais, você já sabe que é antipartícula. Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, no caso, quando nesse tipo de diagrama, eu tive uma dúvida aqui, uma questão assim, mais ou menos assim, aparece na lista. Quando você escreve esse fóton na vertical, eu fiquei pensando que é como se fosse um fóton emitido instantaneamente, porque ele não está, tipo... Porque ele não muda no tempo, porque a gente não convencionou que a linha do tempo da tipo esquerda para a direita. Você diz o quê? Esse negócio aqui rotacionado, de 90 graus, você disse, esse diagrama? Não, esse mesmo diagrama aí, tipo, porque Sim. isso foi uma coisa assim que eu pensei, foi só uma curiosidade que eu tive. Que eu meio que penso, eu pensei, eu acho que talvez esteja errado, um dos meninos disseram que isso está errado, que esse fóton, por ele estar na vertical e o tempo meio que está passando na horizontal, meio que ele é tipo emitido instantaneamente. Sei lá. Não, então, isso não tem nada a ver. Isso é um diagrama de Feynman. Ele não está dizendo para você como é que está ocorrendo exatamente isso. Então, ele não está dizendo que o fóton saiu dessa perninha aqui, chegou nessa perninha aqui. E se fosse um fóton assim, é diferente desse? É a mesma coisa.
Não, é justamente isso. É justamente isso que eu tô falando. Tanto faz essa curvinha verde como a preta, não faz diferença de nada. Tudo bem. Tá? Isso é só uma representação, cuidado, em forma de diagrama, para que você possa entender o que está acontecendo. Tá? Mas eu posso fazer essa setinha verde assim, e essa assim é igual a preta. Não muda absolutamente nada. Tem nada a ver com porque o tempo está indo para a direita, para a esquerda, pouco importa. Tá. Outra dúvida, tipo, na lista aparece um diagrama em que, por exemplo, vamos pegar esses elétrons da esquerda, não mostra a carga dele. Tipo, foi algum erro de digitação ou isso foi proposital? Não, se não tem a carga, é porque deve ser um elétron. Tá, tudo bem, então. Tá? Talvez eu tenha esquecido de botar o sinal de menos. Certo. Mas é um elétron. Se não tiver a carga, é um elétron. Porque lembra acho que quando eu fiz ainda, na aula passada, eu desenhei o diagrama o decaimento beta assim, ó. Eu fiz assim, ó. N vai num P, acho que eu vi um W, acho que nem botei. Elétron, antineutrino do elétron. Nem botei a carga do W. Quando você não bota o elétron, olha como eu escrevi o elétron, assim, ó. Eu nem botei assim. E eu também falei, isso daqui, o decaimento beta, eu vou para a direita aqui para não poluir tanto. O decaimento beta, ó, o nêutron, é o DD. Desculpe, professor. Acabo de olhar o diagrama que fala, acho que é Luigi quem falou. Esse é o diagrama B que ele fala da lista. Esse foi o que fizeram pergunta também, mas nesse caso é um E, porque a Z está mais em frente. E o problema que vocês tinham pensado era com o fóton, e nesse caso a gente o que eles deveriam analisar é se o fóton é absorvido ou emitido no diagrama e explicar, argumentar, verdade? Porque se é possível ou não, isso. Explicar se por exemplo, explicar se o fóton está sendo absorvido ou está sendo emitido é o diagrama. Vou dar um exemplo. Imagina que você vou fazer assim, um quark U está viajando assim, aí tem um fóton assim, ó, um fóton. É o quark U viajando. Aí vem um fóton aqui, ó. Se eu colocar a setinha do fóton aqui, aí aqui o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que estava viajando e chegou um fóton e incidiu sobre ele. Então, aqui nesse caso que eu estou dizendo para vocês, aí você vai dizer o seguinte, ó, qual é o mais importante disso tudo? Deixa eu separar, deixa eu deixar ele horizontal para ficar claro. O U está viajando aqui. Aí eu vou colocar aqui a setinha do U, beleza? Aí eu vou dizer que esse pontinho aqui é o que separa meu estado inicial do meu estado final, tá? Essa retinha aqui. Só estou exemplificando, tá? Aí eu vou dizer, olha, pessoal, tem um fóton assim, ó. Se eu fizer assim, tá claro para vocês que esse fóton está sendo emitido. Certo? Se eu colocar assim, ó. Esse fóton estava o aqui e o fóton saiu. Se eu fizer, então aqui, bom, o fóton saiu. Se eu fizer assim, é um U viajando e um fóton foi absorvido. Tá? Então, isso daqui, eu estou dizendo para vocês. Ó, pessoal, isso aqui foi um fóton que foi absorvido. Isso é porque eu estou escrevendo assim, mas eu posso modificar a forma como eu estou escrevendo. Vou dar um exemplo. Você tem que explicar o que você vai desenhar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que esse fóton está aqui, está absorvido. Agora, em vez desse fóton vermelho aqui, que está sendo absorvido, eu vou dizer, ó, pessoal, tem um fóton aqui, olhem só, viu? E esse fóton está assim. Como eu estou falando para vocês que bósons, seja W ou fóton,
Pouco importa essa seta aqui. Matematicamente falando, essa seta não vai significar nada, no final das contas. Mas você tem que dizer, ó, pessoal, esse meu processo aqui, eu estou dizendo para vocês que esse fóton aqui, com esse sinal para baixo, é porque ele está sendo absorvido por esse U no estado final. Eu estou dizendo. Se eu quiser escrever dessa forma, eu escrevo. Essa não é a forma tradicional de se escrever. Mas se eu quiser escrever, eu escrevo, não tem nada de errado com isso. Tá? Desde que eu diga, ó, eu estou na figura tal, eu estou assumindo que o fóton está sendo absorvido pelo quark U, porque na minha notação, que eu inventei agora, essa seta para baixo significa que o fóton está sendo absorvido. Agora, é esse processo possível ou não? Aí é outros 500. Aí você vai dizer se ele é possível ou não. Mas eu posso escrever tanto da forma azul como da forma verde. E eu posso dizer que na forma verde, esse fóton aqui, se eu estou dizendo essa setinha para cá, esse fóton aqui ele saiu e esse fóton aqui ele entrou. Matematicamente falando, nas contas vai dar nada de diferença. Mas, fisicamente falando, eu posso dizer que esse fóton aqui está saindo e esse fóton aqui está sendo absorvido. Tá? Então, você que tem que explicar o que é que você entende do diagrama. A notação padrão para um caso como esse é essa. A setinha saindo, saiu, e a setinha entrando, entrou. Para os bósons. Aí você vejam como a notação começa a ficar complicada, porque como falei para vocês anteriormente, se você tem o elétron assim e o pósitron assim, o pósitron está com a setinha para a esquerda e o elétron está com a setinha para a direita. Esse pósitron, ele não está saindo, indo para a esquerda, ele está indo para a direita. Mas é porque para os férmions, a notação é que a setinha para a esquerda é só para indicar que você tem uma antipartícula. Como o fóton não tem uma antipartícula, a antipartícula do fóton é o próprio fóton. Tá? Então, tanto faz eu botar essa setinha para a esquerda ou para a direita, vai dar a mesma coisa. Alguém perguntou alguma coisa? Foi Vinícius, eu também quero perguntar. Oi. Pergunte logo, Roberto, então. Eu acho que é a minha pergunta, na verdade, né? Mas enfim. É porque na lista tem uma questão que é assim, aí tem um fóton com a setinha, é pra gente considerar que é um fóton entrando ou saindo, é pra gente considerar que o essa fóton daqui, de fóton. essa azul ou essa verde? Tem as duas, sabe? Mas na lista, essa azul tá na aqui, lista né? Tá do lado esquerdo, não? Essa azul tá do lado esquerdo, não tá não? Aqui? Tá por aqui, não? Tá. É pra gente Sim. considerar que é fóton e antifóton, ou é um fóton Não, emitido ou aí, um fóton... essa que está do lado esquerdo, você vai considerar que esse fóton está sendo absorvido pela partícula. E quando ele está aqui, você vai considerar que ele está sendo emitido pela partícula. Então, a azul aqui, é porque vocês têm que entender, pessoal, essa é uma questão de costume. É como se toda vez tivesse essa linhazinha vermelha imaginária tracejada, definindo o antes e o depois. Acho que o que o Alberto quer dizer é que na lista, ela tá nos dois itens, ela aparece antes da linha vermelha. O fóton, no caso. Então, tem um fóton assim. E tem outra que é um fóton assim. Professor, tem o azul e tem o verde mais do lado final. Não o verde no lado inicial. Agora, nos exercícios estão sem seta. O fóton está sem seta. Eu achei que eles deveriam explicar se é emitido ou absorvido nos dois casos e se é possível ou não. Estou aqui achando a letra B. Aqui. Letra B é o seguinte, é um elétron viajando assim e tem um fóton aqui, ó. Assim. Certo? Uhum. Então, imagina essa linha imaginária aqui. Essa daqui, ó.
Esse fóton, colocar ele aqui, ou colocar ele aqui, ou colocar ele vindo daqui, ele está, no estado inicial, ele está entrando. Esse fóton aqui está entrando, está sendo absorvido. Tá? Então, repetindo. Na letra B tem assim, elétron, elétron, e tem um fóton assim. Esse fóton aqui está sendo absorvido por esse elétron. Que nem eu desenhei lá, né? Eu fiz um Isso. desenho embaixo. Está sendo absorvido. Mas não tem essa flechinha aí. É, só não tem a flechinha, mas é como eu falei para você, se vocês vão botar a flechinha. Se você botar uma flechinha saindo, você está dizendo para mim que esse fóton não está sendo absorvido, esse fóton está sendo emitido. Se você botar a flechinha para baixo, você está dizendo que ele está sendo absorvido. A flecha aparece na D e na E. Era o que eu ia perguntar. Pronto, na letra D, na letra D é outro processo, tem nada a ver. Na letra D, o que você tem é assim, um fóton, e ele vai e se converte em mais e menos. Tem nada a ver. Aí na E tem um fóton só com a seta pro outro lado. Aí isso quer dizer o Pronto, quê? isso daí. Aí tem um fóton com a seta para cá e tem um E mais e menos. Aí qual a diferença desse para esse aqui? Eu acho que nenhum. Nenhum. Não tem nenhuma diferença. A diferença é que você vai ler de um jeito ou de outro. Porque aqui eu estou lendo um fóton gerando E mais e menos. E aqui você está lendo um E mais e menos gerando um fóton. Essa é a diferença. Entendeu? Um fóton gerando E mais e menos e aqui o E mais e menos gerando um fóton. Não, mas aí o tempo não tem que sempre ir da esquerda para a direita? Como é que esse daí que o fóton está indo para a esquerda, o E mais e menos está gerando um fóton? Então, é o que eu estou dizendo a você. A notação da gente é essa daqui, ó. Aqui, uma partícula está para cá e aqui está para cá. Então, tem um fóton para cá, o que você lê aqui... Deixa eu escrever isso aqui maior. Então, isso daqui... Se eu escrever assim, ó. Isso daqui e isso daqui... A flechinha aí tá ao contrário do elétron. Eu não ia colocar nem a flechinha. Assim. Qual a diferença desse processo para esse aqui? Desse, da letra A para a letra B. Você está lendo nessa direção aqui, ó, do tempo. Como é que você lê? Um fóton gerou E mais e menos, na letra B. E na letra A, um E mais e menos gerou um fóton. As setas aqui são sempre as mesmas. Esse aqui vem para cá, esse para cá. Esse para cá, esse para cá. Mas como é que você lê o processo? Da esquerda para a direita. Então, E mais E menos gerou um fóton na letra A. E mais E menos gerou um fóton na letra A. E aqui foi um fóton, gerou E mais E menos. Note que a linha do tempo está consistente. Ó. O E mais E menos. O E mais ó, ainda está na direção contrária do tempo. Ó, em todos os dois casos. E o elétron está na direção certa do tempo. Ó, nos dois casos. A diferença é que o que você está lendo é diferente. Um é isso, gerou isso. Esse gerou esse. E agora esse gerou esse. Então, mas na letra B, no caso... Agora, vamos lá.
Agora, repare, isso eu coloquei. Aí você pode dizer, mas e a seta, professor? A seta disso daqui, pessoal, só quer dizer, só vai relacionar no final das contas, matematicamente, o momento da partícula. Isso daqui, sem seta ou com seta, você colocar uma seta para cá, ou seta para lá, isso não vai quer dizer nada para o fóton. Para o bóson de Gauge, as setas não querem dizer muita coisa. O que interessa é você saber ler o gráfico certo. Mas você pode dizer, olha, professor, para mim, eu consigo só enxergar que esse fóton essa seta para cá, é que o fóton está saindo. Está saindo para cá. Mas, aí, se o fóton está saindo para cá, se você lê dessa forma, você vai dizer, professor, se o fóton está saindo para cá, na forma que eu leio, não tem como esse fóton está indo para a esquerda gerar mais ou menos. Tudo bem. Se você entende assim, não tem problema, isso não está errado. Eu coloquei essa seta para cá para vocês terem essa distinção. Para causar, sim, também essa confusão na cabeça de vocês, mas que vocês entendam essa discussão. Eu leio o gráfico, nós lemos o gráfico da esquerda para a direita. A seta vai te dizer qual é o momento da partícula. Então, se o momento da partícula está para a esquerda, pode um fóton indo para a esquerda gerar mais ou menos? Se você entende que esse fóton está indo para a esquerda por causa dessa seta, não pode. Então, esse processo não seria possível. E esse fóton aqui, se colocar a seta para cá, é possível? Pode, professor, porque o mais ou menos pode gerar um fóton. Então tá bom. E se eu botar a seta para cá agora, no vermelho, pode gerar? Não pode, professor, porque não tem como mais ou menos mandar um fóton indo para a esquerda. Se você entende que um fóton está indo para a esquerda por causa dessa seta aqui, tudo bem, você justifica porque está indo para a esquerda, não pode. Beleza. Tá certo também. Só que vocês vão entender lá na frente, que é isso que eu estou dizendo. Eu não vou cobrar aí que vocês saibam disso na prova, tá? Mas vocês vão entender lá na frente que essa seta para o fóton ser para a esquerda ou ser para a direita não significa absolutamente nada no final das contas. Mas vocês só vão ter esse costume lá na frente. Peraí, agora eu me confundi todo. Porque então, se na prova eu errar, eu ainda estou certo porque eu argumentei o errado? Não, se você der o argumento certo. Ok, tá, tudo bem. Seu argumento tem que estar certo. Porque vocês não são obrigados a saber de alguma coisa, de coisas que vocês ainda não sabem, obviamente. Ok. Então vamos aproveitar nessa questão que tá todo mundo tirando uma dúvida, e me tira essa dúvida aqui. No caso, quando o senhor escreve os elétrons, tipo, naquele... por exemplo, que nem tem aí nesse item, acho que é o item H, ou é o item F. É o último item. Tá. Por você estar fazendo esses dois elétrons meio que paralelos, isso não existe isso é a mesma coisa de você escrever ele como se fosse, sei lá, imaginando tipo uma forma de V, em cima e embaixo. Você entende quando eu digo? Não entendi. Tá. Certo, em vez de você escrever ele tipo, o elétron que entra, essa parte que entra, essa parte que sai, as duas paralelas, elas meio que entram parecida com elas fazendo um V e sair fazendo um V também. Isso aqui é? Exatamente. Isso é a mesma coisa de você fazer, tipo, ela entrando tipo, diagonal. Não são a mesma coisa. Isso aqui não é a mesma coisa que isso, não. Isso não é a mesma coisa que isso. Isso aqui significa que, olha só, vamos lá. Não é isso que eu tô falando. É tipo... por exemplo... Não, o V que você está dizendo? Não, o V seria você fazendo os elétrons do outro lado, aí sim você faz o V e bota o fóton para ir para baixo, por exemplo. Assim? Isso, aí depois você desenha o V também embaixo, um V de cabeça para baixo. Isso é equivalente, né? Não são equivalentes. Então, vou explicar. Tá, esse aí da esquerda, você acabou de desenhar, eu entendo, eu vi no livro que ele vamos prestar atenção. Como é que eu leio os diagramas da esquerda para a direita?
nós lemos os diagramas da esquerda para a direita, certo? Isso tem uma relação de causalidade, né? O tempo está indo para a direita. Então, eu leio da esquerda para a direita. Então, se eu tenho isso aqui, ó, elétron, fóton, elétron, meu estado inicial aqui, pessoal, vocês vão dizer, vamos supor, se meu tempo está assim, o que é que está ocorrendo? O que está ocorrendo aqui, eu chamo aqui ó, de A, B, C, D. O que está ocorrendo aqui, um elétron A observou a presença de um elétron B, trocaram um fóton, e agora esse elétron A vai ter um momento, que tem momento PA, trocou um fóton com um elétron com momento PB, e esse elétron que tem um momento PB passou a ter momento PD, e o que tinha PA passou a ter momento PC. E esse elétron aqui é exatamente esse, só que com momentos diferentes. Essa é a minha linha do tempo. Esse processo é diferente desse. Tem um elétron aqui, vamos supor, tem um elétron aqui, se tivesse um elétron aqui, nesse formato de V, formando um fóton, elétron aqui. Eu não vou discutir se esse processo é possível ou não, tá? Eu não vou discutir, só estou dizendo. Minha linha do tempo, de novo, tá para cá. O que quer dizer isso? Quer dizer que um elétron aqui, olha só. Antes eu tinha 2 elétrons, e agora eu tenho o quê? Um fóton. Então, quer dizer que existia 2 partículas antes, agora só tem uma. Então, isso aqui está dizendo aqui, um elétron menos com um elétron menos se encontraram, se destruíram e formaram um fóton. Ou seja, deixaram de existir e formou um fóton. E esse fóton deixou de existir, passou a ter 2 elétrons. É isso que está dizendo. Que a linha do tempo é essa. Esse processo aqui, vamos supor, A, B, eu vou escrever um C. O C que eu vou escrever é exatamente igual ao B, tá? Isso daqui, ó, é exatamente igual, não muda absolutamente nada. O C é igual ao B, em mudar sem tirar nem pôr. Igual. Por quê? Era justamente isso. Eu quis saber. A, B, C, D. Mesma coisa. E esse V, em vez de o V, você poderia fazer uma coisa assim, ó. Pronto. A, vou apagar aqui para deixar bem claro. Você pode fazer esse diagrama em vez do Vzinho. Obviamente, né? Você vai inventar uma notação. Você pode fazer assim, ó, o elétron A está aqui, o C está aqui, aí trocou um fóton assim, e o A, o C, e o elétron B está aqui, aí fez assim, passou a cá e veio para cá, então o elétron D. Pronto. Esse processo aqui que é inventado, é exatamente o processo C. Professor, eu acho que a gente tinha visto que a linha horizontal era uma partícula em repouso, né? Isso não? Não. Não, tem nada a ver com partícula em repouso. Alguém perguntou alguma coisa? Sim, é porque eu queria saber o seguinte. Inicialmente, eu tinha entendido que essa questão 5 seria algo relacionado a gente fazer cálculo de conservação de quadro e momento, para saber se os fótons seriam reais, virtuais, e que estaria de alguma forma relacionado com se o processo ocorre ou não. Mas agora eu estou pensando que... questões. Além disso, você vai ter que ver se carga elétrica é conservada, se número eletrônico é conservado, se número bariônico é conservado. Porque na lista está só elétrons, mas pode ter quarks, né? Pode ter outros processos. Tá bom, obrigado. Então, vamos adiante. Então, tá certo. Então, falamos do... Então, deixa eu voltar para cá. Está falando do decremento do pion. Então, o pion é uma partícula que você tem
o D barra, então vou fazer o W+, e esse W+, nota, isso aqui é um pion, certo? Ele tem uma massa. A massa dele é de 140 metros. Então, isso aqui é como se fosse uma partícula só. Isso é uma partícula só. Pion mais. Tem uma massa de 140 metros. Então, ele pode decair em quem? Olha só. Aqui eu posso aparecer. Isso é um W+, né? Então, aqui tem que ter um pósitron. E aqui tem que ter um neutrino do elétron. Não pode ser antineutrino do elétron, porque violaria o número leptônico. Tem que ser neutrino do elétron para conservar o número leptônico do elétron. Tem que ser um pósitron, porque aqui tem um W+, para conservar a carga elétrica. Lembre-se, a linha do tempo é para cá. Então, o que é que está ocorrendo? Está ocorrendo um pion mais, que era um pion mais, e ele se converteu num pósitron e num neutrino do elétron via a troca de um W. É similar ao caso que vocês acabaram de perguntar, o que é isso aqui, ó? É mais, vamos fazer o é mais é menos, e no fóton é mais é menos. Qual a forma de ler isso? Lendo o tempo da esquerda para a direita. Você pode dizer, olha, o é mais é menos se aniquilou em é mais é menos via um fóton. Ou é mais é menos se aniquilou num fóton e esse fóton produziu é mais é menos. A forma correta de você enxergar as coisas não é ter atenção para o meio, é enxergar o que está no início e no fim. Então, você tem é mais é menos se aniquilando em é mais é menos via um fóton. Se eu tiver assim, é menos indo em é menos, esse processozinho aqui, que é o que a gente acabou de fazer. Isso daqui é o quê? Aquele diagrama que eu acabei de fazer ainda agora. Isso é o quê? Um é menos que está viajando. Ó, esse é menos, vou chamar aqui A, B, tá aqui A, B, gerou C, D, via troca de um fóton. Então, um elétron interagiu com outro elétron, B, e gerou um elétron de momento C, outro de momento D, via troca de um fóton. Não é assim que... essa é a forma de ler. Não é para ler assim. Ou o elétron A se transformou num elétron C via emissão de um fóton. Isso não existe. O que vai existir é o E menos... Dois elétrons se encontraram e formaram dois outros elétrons de momentos diferentes devido à troca de um fóton. Se não existisse troca de fóton, não existia momento C e D, era AB em AB. Como tem um fóton sendo trocado, uma energia sendo tirada e absorvida, os momentos serão diferentes. Então, se eu tiver esse processo aqui, como é que eu ia escrever? Ia escrever assim, ó, é mais é menos indo em é mais é menos. Porque o é mais é menos se aniquilou no é mais é menos. Viu o quê? Via troca de um fóton. Outro, né? Que vocês estão mais acostumados. Esse aqui, um decaimento beta. Nêutron foi num próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron. O que é isso? É um nêutron que decaiu no próton. Está vendo que eu não falo nem... Se eu não tivesse falado do W, que tem no meio lá, que é a troca dos quarks, você vai dizer, o nêutron se converteu num próton, decaiu no próton, mais um elétron, mais um antineutrino do elétron. Ponto final. Então, é um pósitron, é mais, é menos, se aniquilou, não é mais, é menos. Aqui, é menos, se interagiu para formar é menos. Esses processos aqui são ditos de espalhamento, esses de aniquilação. Por quê? É uma coisa que existia, carga elétrica, é mais, é menos, ó, cargas opostas, virou carga zero. Então, tinha partícula, antipartícula, se aniquila para formar algo de carga zero. Então, aniquilação. Aqui eu tenho carga, ele não formou nada de carga zero no meio. Ó. Tem um carga elétron, o processo é assim, ó, é menos. Nesse ponto aqui, ó, tem um carga mais e menos, formando zero.
e depois zero formando mais menos. Esse é o processo aqui. Aqui eu tenho menos, menos, e não tem um ponto onde a carga desaparece. Eu tinha mais, menos, formou zero, depois mais, menos. Aqui eu tenho menos, menos, não tem carga desaparecendo. E continua menos, menos. Então, aqui é um processo chamado de espalhamento. E esse é um processo aqui de aniquilação. Mas a gente vai ver mais disso quando eu disse na unidade 2 vai ser sobre processos, né? Então, esses processos nós veremos em bem mais detalhe, tá? Mas essa respondendo a resposta de vocês. Vamos lá. Então, deixa eu voltar de novo para o decaimento do pion. Então, eu tenho o pion aqui. Ele pode decair. Olha só. Então, o pion aqui pode decair num pósitron. O processo é esse processo aqui é esse, ó. Pion mais decaindo num E mais neutrinho do elétron. Esse processo aqui é esse. Eu posso ter também, em vez do elétron do pósitron e do neutrino do elétron, eu posso ter, claro, um muon mais e o neutrino do muon. Então, eu posso ter também o decaimento do pion mais indo em muon mais neutrino do muon. E esse processo aqui que eu estou dizendo para vocês é que tem um branch ratio, ou uma probabilidade de decaimento de quase 100%. Aí, professor, como é que eu enxergo esse 100%? Aí vocês só vão aprender mais para frente. Tá? Mas você vai ver que, devido à diferença de massa desse cara para esse cara aqui, a probabilidade de decair é muito grande nesse. Similar quando eu calculei lá o tempo de vida do muon e do tal. Lembra que era inversamente, que era proporcional à diferença, à razão das massas? Vai ser uma coisa similar que vai ocorrer aqui. Mas, bem, é 100%. Vocês vão aprender como é que calcula isso na próxima unidade. Então, aqui é assim que você lê. Um pion mais decaindo num muon mais num neutrino muon via a mediação de um W. Então, não é um pion mais que desaparece e forma um W, esse W que desaparece e forma um muon mais e um neutrino do muon. Não é isso que acontece, não. Acontece estado inicial, estado final. Via a mediação do que está no meio. Tá? Aí existem exceções, mas eu não vou falar dessas exceções agora para não embaralhar a cabeça de vocês de vez, tá? Mas o que interessa é estado inicial, estado final. Estado inicial, estado final. Então, vamos lá. Vou dar outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Do Kaon. Existe um meson chamado meson Kaon, ou meson K menos, que ele é composto de SU barra, tá? Então, ele tem aqui, ó, SU barra, por isso que eu vou escrever assim, ó, SU barra. A carga dele é menos, né? Então, eu estou dizendo para vocês que isso aqui é um meson, K menos. Carga dele é negativa. Portanto, para vir aqui, tem que ser um bóson de gauge com carga negativa, W menos. Aí, olhem só. Agora, vamos lá. O que é que pode parecer no estado final? Não sei. Eu tenho que primeiro saber qual é a massa desse cara aqui para determinar o que pode aparecer no estado final. A massa, agora eu vou informar. A massa do K menos é de 494 MeVs. Então, o que pode aparecer aqui no final pode ser o muon, porque a massa do muon é da ordem de 100 MeVs,
Se aparecer um muon, tem que ser um muon mais ou um muon menos, Letícia? Sabe me dizer? Muon menos? Um muon menos, porque senão vai violar a carga elétrica. Muito bem. Então, a setinha aqui para a direita e essa setinha aqui para cá, para a esquerda, porque aqui tem que ser um antineutrino do muon. Por que tem que ser um antineutrino do muon, Alberto? Porque ele tem carga zero. E tem que ter o mesmo flavor do muon, né? Isso, oposto, né? Para conservar o sabor leptônico. Sim, é. É isso aí. Beleza. Então, tá bom. Então, pode ser um... Eu vou perguntar a você. Poderia ser o tal aqui? Deixa eu ver quem eu vou perguntar. Fernanda. Poderia ser o tal aqui, Fernanda? No lugar Aqui do muon? onde? No lugar do muon, pode ser um tal menos aqui? Eu acho que violaria o número. Então, Olha, a massa do tal, se a prova fosse presencial, eu ia dar uma listinha para vocês com a massa das partículas, tá? Vocês vão precisar disso para a prova. A massa do tal é 1,7 GeVs. Como a massa do tal é 1,7 GeVs, esse K menos não pode produzir, não pode decair no tal menos porque violaria energia. Algo de 490 MeVs não pode decair em algo de 1,7 GeVs. Lembre-se, isso aqui é igual a 1.700 GeVs. Algo de 400 e pouco não pode gerar algo de 1.700. Você viola energia. Então, tal menos não é possível. O muon menos é possível? É. O elétron possível? É. Porque eles são leves o suficiente para o K menos decair neles. Então, como é que você ia escrever esse processo? Esse processo seria K menos, decaindo em muon menos, antineutrino do muon. Algo interessante desse processo aqui envolvendo o K, pessoal, ele foi muito fundamental pelo seguinte, na construção do modelo padrão de física de partículas. Lembrando, atenção, qual é o conteúdo fermiônico do modelo padrão, né? São 6 leptons, 6 quarks, né? Neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tal, elétron, muon e tal. O D, C, S, top e bottom. Esse é o conteúdo fermiônico do modelo padrão. E as propriedades, as massas, carga elétrica, já falei sobre isso numa das primeiras aulas. Beleza. Então, esse é o conteúdo fermiônico. O ponto fundamental do meson K era que existiam leptons, existiam quarks. E com a observação desse decaimento do K no muon, foi pela primeira vez que observou um decaimento direto de hadrons em leptons. Por quê? Porque no decaimento do beta do nêutron, olhem só, do nêutron, é nêutron indo num próton, mais um elétron, mais um neutrino do elétron. O nêutron, ele não decai direto no lepton. O nêutron vai num próton, lembre-se que isso aqui é como se fosse o quê? Um D se convertendo no U, né? Com um W. Então, hadron, quark para quark. Aqui não, aqui você tem quark, hadron, formando apenas leptons. Você não tem hadrons no estado final. Isso foi memorável na época e isso conduziu até um prêmio Nobel de Física. Porque você mostrou que existe algo, que nesse caso é o W aí em verde, que conecta dois mundos. Mundos de leptons e mundos de quarks. Então, começou a se pensar que talvez exista uma teoria que explique como conectar leptons com quarks. Então, a forma de entender isso é, olha, existe um bóson de Gauge, talvez W, mas como é que eu vou construir uma teoria
que conecte leptons e quarks, porque o meson count foi a primeira vez onde mostrou que quarks e leptons, hadrons e leptons estavam diretamente conectados pelo mesmo mediador. Veja que aqui eu tenho hadrons diretamente em leptons apenas. No decaimento beta, é similar, né? Eu tenho hadrons se conectando com W e formando o elétron, antineutrino do elétron. Isso é igual ao decaimento beta, né? Só que aqui eu tenho hadron aqui, e depois leptons. Aí você, tá bom, quando você une essa informação a essa, onde você tem só hadron e agora só leptons, então existe algo que é capaz de converter hadrons em leptons. Aqui não aparece, né? Lembre-se, antigamente, o pessoal não sabia desse W. Eu estou dizendo para vocês agora que tem um W. Mas antes, o que você observava era um nêutron, ia num próton, ou seja, hadron, no hadron, e depois leptons. Aqui não, tinha hadrons que desapareceu, formou leptons. Aí agora vem a pergunta, olha, então, será que viola? Tem alguma coisa violando, porque vamos fazer aquela conta, né, pessoal? Preste atenção. Quarks possuem número bariônico de 1/3. Quarks possuem número bariônico de 1/3. Antiquarks possuem número bariônico de -1/3, que é o oposto. Então, leptons possuem número leptônico, a notação é -1. Antileptons, número leptônico +1. Então, agora tem um K- formando leptons. Então, talvez o número bariônico seja violado? Não. Por quê? Porque o K- é formado pelo SU-, quark, antiquark. Qual o número bariônico do quark S? 1/3. Número bariônico do quark U-, -1/3. Então, o número bariônico no começo é 0. E o número bariônico no final, onde tem um neutrino? 0 também, porque eles são leptons, não possuem número bariônico. Então, o número bariônico não é violado. Mas o interessante disso tudo é que você está conectando diretamente hadrons com leptons. Certo, pessoal? Certo. Uma duvidazinha que veio agora. Esses mesons, eles existem como natureza? Não é matéria não, né? Como é próton e nêutron. Então, os leptons, os mesons, pessoal, na verdade, são os responsáveis por manter os núcleos coesos. Os núcleos são coesos por causa da existência de mesons. Quando você tem um núcleo, né? Vocês vão aprender, eu não sei se vocês vão aprender nesse curso, tá? Vai depender se vocês forem super avançados aí. Mas no curso de pós-graduação a gente explica isso com mais detalhes. Mas, pense bem, você tem um átomo, você tem um monte de prótons aqui e nêutrons, né? Como é que pode um átomo com número atômico Z e N, um número Z bem grande, a força elétrica entre os nêutrons é 0, né? Mas entre os prótons existe, né? Eles deveriam se repelir e quebrar esse núcleo, né? Ou esse átomo, né? Por que esse núcleo não é quebrado? Por que o núcleo não é quebrado? É devido à existência de mesons. Essa é a resposta curta. Mesons. Porque mesons, pessoal, são um dos autores da força forte, mas não essa força forte que vocês conhecem envolvendo os quarks. Os mesons são responsáveis por uma força forte chamada força residual forte. Mas eu não vou entrar nos detalhes. Mas a resposta curta, se alguém perguntar, pô, você aprendeu lá no curso de física de partículas porque o núcleo com um número atômico muito grande se mantém coeso? Sim, o professor falou que é por causa da existência de mesons responsáveis pela força forte residual. Mas vocês não tem como entrar nos detalhes disso, porque eu teria que definir o que são gluons. A gente só vai ver isso lá no final do curso. Então, a força forte, da mesma forma que vocês sabem que é um potencial elétrico, a força elétrica
está também associado a um potencial elétrico, vai existir o potencial gravitacional, que vocês conhecem, existe também o potencial fraco, que é a lista de exercícios de vocês, né? Eu pedi para calcular o potencial fraco, e também existe um potencial da força forte, pessoal. Só que esse potencial da força forte, ele é gerado pelos gluons, que são os mediadores da força forte, e por esses mesons, que são os mediadores da força forte residual. Existe também um potencial da força forte, que faz com que o núcleo seja coeso. Mas isso vai além do nosso curso. Agora, eu só queria falar só de uma coisinha para a gente poder terminar a aula de hoje, que é o seguinte, rapidinho, 2 minutinhos. Não vai levar nenhum tempo. Imagina uma partícula com um elétron viajando, tá? Sendo acelerado. Alberto, você poderia me dizer como é que eu poderia acelerar um elétron? Campo elétrico ou campo magnético? Um campo elétrico. Imagina que nós temos um artifício que é o seguinte, aqui é uma diferença de potencial ou uma densidade de carga, onde aqui é mais sigma. Aí esse elétron vai ser atraído, certo? E quando ele chegar aqui, ele passar dessa barrinha aqui, eu mudo o sinal e se torna menos sigma. Quando ele chegar aqui, aí agora esse mais sigma vai se tornar menos sigma. Aí ele vai ser acelerado. E quando chegar aqui, tem uma mais sigma aqui. Então, ele vai ser acelerado por essa menos sigma, né? Vai ser empurrado, né? Vai ter uma força elétrica. E também vai ser atraído por essa força elétrica desse camarada aqui. E quando ele passar, eu conseguir flipar de novo e assim por diante. Então, à medida que esse elétron for viajando aqui, com velocidade v, ele vai sendo acelerado devido a essa mudança, essa alternância dos potenciais elétricos ou da minha distribuição de carga de mais para menos, e eu vou acelerando ele e acelerando ele. Tá claro isso para todo mundo? Tá. Uhum. Só que quem está fazendo eletromagnetismo comigo vai ver no finalzinho do curso, eu espero chegar lá, que partículas aceleradas, elas perdem energia, tá? E a perda de energia de uma partícula carregada, ela é dada por... Vai ser uma conta... Essa que eu vou mostrar bem simples, tá? Mas isso aqui é uma conta bem pesadinha para achar nisso. Isso daqui é R sobre M². Vou explicar o que é isso. É a energia do elétron, tá? Energia do elétron. M é a massa do elétron, ME. R é o raio da circunferência onde eu estou acelerando esse elétron. Então, esse elétron, eu coloquei só esse bichinho plano aqui, mas, na verdade, eu tenho tipo um acelerador circular aqui, e eu estou acelerando esse elétron aqui dentro. Ele está se movendo aqui, ó. E esse daqui é o raio R, tá? É o raio da minha circunferência. Esse elétron perde energia. À medida que eu vou acelerando esse elétron com a presença desses campos elétricos, né? O elétron na presença desses campos elétricos, esse elétron perde energia. Presta atenção. Então, eu estou querendo acelerar ele para ele chegar numa velocidade muito alta, né? Mas, à medida que eu acelero ele, ele perde energia devido à existência, por ser uma partícula carregada. Tá? E a quantidade de energia que ele perde é proporcional à energia que ele tem, elevada à quarta, mais dividido pela massa. Então, vamos pensar. Vamos concluir o seguinte. Vamos perguntar a algum de vocês, tá? Não vou precisar nem fazer conta, porque vai ficar bem claro. Luiz, me diga uma coisa. Com a informação que eu dei, se você fosse se tornasse o Bill Gates da vida e decidisse construir um acelerador de partículas para se tornar meu amigo. E você dissesse, Fanaldo, eu vou construir um acelerador de partículas, com partículas
carregadas. Você sendo um cara inteligente, você iria construir um acelerador de partículas de elétrons ou de prótons? Eu tô pensando, hein? Peraí, calma aí. Enquanto isso, Davi, pense também, diga aí para mim. Eu acho que de prótons, né? Porque com a massa da ordem. Falar, velho. O Davi falou. É isso aí. Então, quanto mais massiva a partícula, menor a energia que é perdida devido à presença nesse processo de aceleramento, de aceleração, né? Uhum. Então, se eu tiver por isso que agora vocês sabem, agora vocês já sabem uma coisa muito legal, né? Por que o LHC tem prótons em vez de elétrons? Ou de E mais E menos? Porque se o LHC é uma circunferência, eu preciso ter partículas que têm uma massa suficientemente grande para que o processo de... Ou seja, você está gastando energia no campo elétrico para acelerar ela, mas você está perdendo energia para ela ter carga. O que é que você faz? Não, vamos botar uma partícula mais massiva, porque a quantidade de energia, eu vou injetar energia via essas placas de campos elétricos, mas ela não vai perder tanta energia porque a massa dela é grande o suficiente. Então, é assim que a energia, o quanto eu gasto para acelerar, é mais do que a que perde devido à aceleração por si só. Tá claro isso ou não? Beleza. Beleza? Agora eu vou fazer só uma conta aqui para terminar, tá? Rapidinho. Olha só. Só para dar um exemplo para vocês terem uma noção do que é um mundo de partículas. Existia um colisor chamado LEP, nos anos 2000. Eu não peguei também essa época, não, tá? Eu não sou velho assim, não. Eu não era físico nessa época, não. Final de 2002, ele tinha uma energia de centro de massa, uma energia dele era 200 GeV. Quem já viu relatividade sabe que o fator gama de uma partícula, né, o fator relativístico, é 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Né? Mas isso é igual a energia sobre a massa da partícula C ao quadrado. De onde eu tirei isso? Que a equação de Einstein pode ser escrita assim, né? Gama mc ao quadrado. Onde gama é isso aqui, né? Então, vamos lá. Se isso é verdade, eu estou dizendo para vocês que a energia... esse colisor aqui é assim, ó. É mais, é menos... Essa energia de 200 GeV é onde... Porque esse daqui tinha 100 GeV de energia... E esse aqui tinha 100 GeV de energia. E eles se encontravam. Um é mais aqui e um é menos aqui. Então, esse carregando 100 GeV e esse 100 GeV, a energia no centro era de 200. Então, cada partícula carregava 100 GeV de energia. Aí, agora eu vou fazer a conta. Se essa energia aqui é de 100 GeV, a massa do elétron é meio MeV, vamos achar o fator gama. O fator gama, pessoal, dá igual a 2 vezes 10 à quinta. Sabe o que significa isso? Significa que o elétron viajava praticamente na velocidade da luz. Praticamente, não na velocidade da luz, tá? Praticamente. Fazer um exemplo similar. Se você fizer isso para o LHC... Para o LHC é a mesma coisa, né? Qual a energia do LHC? É de mais ou menos 7 TeVs. Aqui é 100 GeVs. 1 TeV é 10 a 3 GeVs. Então, a energia de um próton no LHC é da ordem de 7 vezes 10 a terceira GeVs. A velocidade do próton é da ordem de 99,99% da velocidade da luz. Então,
as partículas em aceleradores de partículas, elas andam muito, muito próximas da velocidade da luz. E para quem fez um curso de relatividade decente, sabe que mesmo que eu aumente essa energia inicial para bilhões e bilhões de GeVs, eu jamais acharei esse V igual a C, igual à velocidade da luz. Será sempre 99,999999999% da velocidade da luz, mas não vai ser a velocidade da luz. Tá? Então, isso é só para dar uma ideia para vocês que o mundo de partículas significa um mundo relativístico. Então, o LHC, agora vocês sabem, uma resposta muito bacana, né? Porque o LHC tem prótons, na verdade, porque colisores circulares possuem partículas com a massa maior do que a do elétron. Porque existe um processo de perder energia, né, quando você está tratando de partículas carregadas. Isso vocês verão no curso de elétron. Tá? Muitas das pessoas não cobrem isso no curso de elétron, por exemplo, já perguntei até para o Álvaro aqui, o Rafael Chaves, aqui vocês devem conhecer. E eles não veem isso no curso de elétron, porque normalmente esse é um efeito relativístico. Tá? Vocês vão ver que esse é um efeito relativístico e a conta não é moleza. Mas vocês verão isso comigo, pelo menos eu pretendo mostrar isso no curso de elétron, tá? Que partículas carregadas aceleradas emitem energia. Tá? Então, só para um adendo aí para vocês, eu gostaria que vocês pensassem a respeito, vão para casa pensando, ou estão em casa aí, fiquem pensando, se partículas carregadas perdem energia, por que o elétron numa órbita de um átomo não perde energia suficiente para ser capturado pelo núcleo? Alguém sabe dizer? Não? Ninguém? Então tá. Não com argumentos, digamos assim, matemáticos muito rebuscados, ou muito específicos, né? Qual seria o seu argumento? Não, tipo, por exemplo, tem a questão do modelo de Bohr, né? Que vale para, pelo menos para o hidrogênio, é um modelo bom, né? Uhum. Então, tem os postulados de Bohr e tem a questão do momento angular ser quantizado, etc. E aí, ele não... o elétron, ele não emite, né? Radiação, ou seja, ele não perde energia. Não? Como é que ele cai de um nível para o outro, então, de menor energia? De maior energia para menor energia? Ele faz o quê, então? Não, nesse caso, ele emite, né? E ele ele emite um fóton, né? Então, ele perdeu energia, né? Isso. Então, perdeu, certo. E aí, por que ele não perde mais ainda? Para chegar lá no núcleo. Sim. Justamente, tipo, com o modelo de Bohr, você prevê que para camadas, para níveis, quanto mais perto você está chegando do núcleo, mais uma energia ainda maior necessária para poder fazer ele descer para mais perto do núcleo. Então, chega um momento em que, pelo menos de acordo assim, com o modelo de Bohr, não dá para você tirar ele de uma camada, por causa que não tem mais como ele sair de lá, porque seria muita energia necessária. Mas os elétrons lá no átomo lá são relativísticos, né? Eles não deveriam perder energia? O modelo de Bohr ele postula que o elétron no estado fundamental não emite energia. Mas é um postulado, né? Não, então, a explicação eu nunca ouvi, não. Vamos tentar abordar isso no curso de elétron. Então, beleza, pessoal. É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que cobrimos essa parte final aí de partícula acelerada ou não. Isso é só uma coisa importante, não é algo que eu vou necessariamente exigir na prova, mas que vocês tenham ciência, mas todo o resto vou exigir tudo, tá? Essa falar de largura de decaimento, não?
Eu não consegui falar de largura de decaimento. Só que eu pedi na lista de vocês, né? A largura de decaimento. Então, vocês não podem deixar em branco a parte que eu pedi de largura de decaimento, tá? Não precisam fazer, não. E não vai ser exigido na prova a largura de decaimento. Acho que é uma questão, né? Eu peço que é largura de decaimento, não é isso? Exato. Lista? Eu lembro que tinha. Explica a largura de decaimento, a questão 13. Não, precisa fazer, não tem problema. Dúvidas sobre... Se quiser, você conseguir fazer, é ótimo, mas eu não vou tirar ponto de ninguém porque não fez. Assim, questionamento sobre a prova, tipo, quantas questões mais ou menos, assim, vai ser... Vai revelar não, professor? Não, pode não. Pô, mas na dialeto tu revelou, velho. Eu revelei? Tu disse que eram umas 4 questões, assim, na última aula antes. Não, eu disse que tirei uma questão da prova porque o tempo foi reduzido. Eu não disse que ia ser 4, eu disse que tirei uma questão. Ah, a mesma coisa. Não, mas a prova, eu estou dando mais tempo de prova. Então, vocês devem imaginar o que é que vem pela frente. Então, vocês vão ter mais ou menos 3 horas e um pouquinho aí de prova. Pode falar, Vinícius. Professor, é porque eu estava lendo um artigo da década de 60 do Weinberg, né? Sobre teoria eletrofraca, para o TCC. Aí ele usa o termo meson de gauge, ao invés de bóson de gauge. O senhor saberia dizer historicamente por que isso ocorre? Assim? Porque eu li, na verdade, eu acho que foram alguns artigos, uns 3, em que era usado esse termo meson de gauge. Aí eu fiquei confuso, porque era para eles usarem bóson de gauge, né? Mas eu nunca vi, né? Eu nunca vi o pessoal falar meson de gauge. Eu acho que esse é um termo antigo que era usado, mas eu nunca tinha visto isso. Meson de gauge é estranho demais. Beleza, então. Então tá bom, pessoal. Boa prova para vocês. Só salientando que eu vou pedir para que a Sara fique lá online, lá no WhatsApp. Que ela, se vocês tiverem algum questionamento, podem perguntar diretamente a ela sobre a prova e ela vai responder para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Certo? Tá, beleza. O senhor poderia postar os vídeos das aulas antes de sexta-feira para a gente poder assistir a aula hoje? Os vídeos, tá. Sara? Sim, para Vinícius, eu acho que perguntou. Eu acho que também lembrei que tinha lido sobre isso, que ele falou sobre os mesons de gauge. Mas eu penso que Weinberg, nesse entonces, fez referência à mistura dos estados iniciais dos campos de gauge, que se chama, lembrando que se chamava, ele denominava isso como mesons. Assim, mas... E bom, professor, sim. A segunda, se eu estou atenta do WhatsApp para as perguntas para a prova. Pronto. Então tá, ela vai estar aí atenta. Se vocês tiverem algum questionamento sobre a prova, podem perguntar a ela diretamente. Como similar a alguns de vocês fizeram comigo em eletro. Vieram lá, professor, não entendi. Alguns de vocês, pouquíssimos de vocês fizeram, na verdade. Só não entendi isso, que é realmente para calcular. A Sara estará à disposição na segunda-feira, tá? Então, boa prova para vocês, boa sorte e se preparem, tá? Professor, outra coisa, a ideia é as aulas ficarem públicas mesmo no YouTube? Nenhuma das aulas estão públicas no YouTube, elas estão como unlisted, né? Significa acessíveis, mas não públicas. Assim, se vocês compartilharem o link com alguém, todo mundo vai ver. Mas não é pública, onde uma pessoa aleatória vai achar. Mas vai ficar lá, as aulas lá. Tá? Mas eu acho que após eu terminar o curso, eu deleto todos esses vídeos. Tá bom, obrigada. Tá? Mas vai ficar, pelo menos até o final dos cursos, vão ficar lá disponíveis. Tá? Mas eu não sei se eu vou deletar ou não. Não sei. A não ser que vocês queiram que a aula fique lá, por alguma razão. Mas, em princípio, eu deletaria. É porque eu acho que, tipo assim, apesar de os vídeos individuais aparecerem como não listados, mas se a pessoa for tentar entrar na aula
entrando primeiro na playlist, aí a playlist é acessível a qualquer pessoa, eu acho, sabe? É isso, é verdade. Uhum. Não é? Isso, é. A playlist é acessível. Uhum. Aí você tem que caçar, é uma pessoa que vai ter que caçar. Se você der o link, eu não sei se a playlist, eu não sei, na verdade nunca tentei, mas eu acho que assim, se por um acaso o Vinícius der o link para alguém fora, olha, assiste essa aula aqui do professor. Aí essa pessoa, por esse link, ela pode achar a playlist e depois acabar achando os outros vídeos. Mas, bem, eu nunca tentei, pouco importa. Tá? Mas não são públicas no sentido que qualquer pessoa pode achar ou está sendo divulgada em outro lugar, não. Beleza. Beleza? Tá bom. Então, tchau, pessoal. Boa tarde. Prepare-se, não dá. A prova vai ser enviada nas aulas. Vou exigir tudo que eu dei em sala de aula. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau, tchau.